Olá, olá, olá. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Já que eu não sei o horário que você pode estar vendo esse vídeo aqui, e esse vídeo é muito especial. Bom, deixa eu começar me apresentando antes de falar alguns detalhes que vão ocorrer nesse vídeo, né? Se você não me conhece, sou o Alessandro Aslos, profissional em iluminação há 23 anos e atualmente eu moro na cidade de Campinas. Por que eu cito aqui a cidade de Campinas? Né? Porque esse é um projeto desenvolvido pela Secretaria de Cultura aqui da cidade da qual eu vivo aqui durante já praticamente quase 2 décadas. E no decorrer desse vídeo você vai entender um pouquinho mais a respeito disso, né? Então, ele faz parte do edital, né, Abraça Campinas, que é a parte do FIC, que é o Fundo de Investimentos Culturais de Campinas, e do qual, né, eu fui agraciado com esse prêmio, né, com esse edital, eu e mais diversos artistas, para contar um pouquinho da minha história e a importância, né, que essa cidade tem, que essa cidade está presente dentro da minha carreira. E tem algumas coisas muito interessantes, né? Porque assim, além desses agradecimentos iniciais que eu deixo aqui, né, junto à Prefeitura Municipal de Campinas, através do seu Departamento de Cultura, né? É que para mim é muito importante estar fazendo esse vídeo, né? Primeiro assim, porque Campinas foi uma cidade que me abraçou há 23 anos atrás, ou seja, em 1999, quando eu vim para cá. Eu vim do interior, né, do estado, que é uma cidade chamada Amparo, próximo também aqui a Campinas, alguns quilômetros daqui, e Campinas me abriu os braços assim de tal forma, né, que até hoje estou aqui. Então, o objetivo, né, desse edital é estar contando um pouquinho dessa história artística, como eu falei ali no início, né? Eu e vários artistas estaremos aqui passando e contando um pouquinho disso. Antes de eu entrar para a carreira da iluminação propriamente dita, de uma forma totalmente profissional, eu comecei como ator. Então eu vim aqui, fiz teste e passei na Companhia Atlanta, né, que é do Edson Ronald, que a direção era dele, a companhia era dele, e vim aqui trabalhar. E foi muito interessante assim porque ele me recebeu assim de uma tal maneira, né? Ele, Campinas, todo o pessoal que era da companhia, que praticamente 80% era daqui, né, da cidade, da região. Então eu tenho assim uma gratidão muito grande, né, por esse início de carreira. Então não tem como deixar de citar. E foi muito engraçado porque eu vim aqui, né, para ser ator e eu lembro claramente que ele chegou e falou assim para mim: Alessandro, olha, é o seguinte, eu não consigo te colocar no infantil, mas no infantil tem uma vaga para técnico em iluminação, para operador. Você gostaria de fazer? E assim, é assim. Eu nunca tinha pego no refletor. Malemar tinha visto mesas. E quando eu fui entrar nessa companhia, nem é assim, eu era novo, né? Ainda tinha um pouco mais de cabelo que eu tenho hoje, né? Enfim, há 23 anos atrás era bem diferente, né? E a cabeça é diferente, tudo é diferente. Então, para mim, era tudo muito novo aquilo. Então, o que eu fiz? Eu aceitei. Eu falei, bom, então tudo bem, eu fico no espetáculo adulto, né, como ator, e no espetáculo infantil eu vou para a técnica, né? Ou seja, eu fazia toda a montagem e o operacional dos espetáculos, né, da companhia. Eu acho que uma coisa também importante citar que essa companhia, né, a Companhia Atlanta, ela trabalhava com projeto escola. Então a gente entrava dentro de um ônibus, às vezes ficava um mês e meio fora de casa, nesse período. E, e nesse período teve uma coisa muito chata que aconteceu, né? Em 99, ao final do ano, né, depois de ter trabalhado tudo, eu perdi minha mãe. Né? Eu tinha minha mãe, meu pai faleceu, eu tinha 8 anos de idade. E minha mãe veio a falecer no ano de 1999, bem no ano que eu iniciei a carreira. E para mim assim foi um choque muito grande, né? Assim, ao mesmo tempo, né, que eu estava fazendo algo que eu sempre quis, que eu sempre sonhava, a gente às vezes tem que deixar um pouco algumas coisas de lado, né? E nesse ano eu tive que deixar minha família. E eu lembro que no final do ano eu fui visitá-la, né, antes de eu ir para Porto Alegre. Isso era finalzinho de outubro, né? E daí eu lembro que eu fui visitá-la, tudo, e voltei. Voltei para Campinas, né, para que a gente pegasse o ônibus e fosse no itinerário até chegar a Porto Alegre. E no final do mês de novembro ela veio a falecer. Né? Mas assim, eu consegui chegar aqui a tempo, consegui ainda falar com ela. Alguns dias depois ela veio a falecer. Então tem umas marcas assim muito grandes, né? Porque a partir do momento que a gente entra dentro da carreira artística, a gente acaba abdicando de muita coisa. A gente acaba abdicando de coisas importantes, até família.
quem me segurou, né, tudo, eu acho que a grande parte assim, do que me segurou de ter a força que eu tenho hoje, de ter tudo que eu tenho hoje, de ter tudo que eu conquistei, eu acho que foi a minha carreira. A minha carreira ela teve grande importância nisso. E o fato, né, de eu estar fazendo algo que eu amo, que é a iluminação, que eu descobri lá em 99, por isso que eu me considero profissional desde essa área, que eu saí de tudo, larguei tudo para seguir a carreira artística, né, e técnica. Então eu me considero sempre profissional desde essa época, 99. E como eu falei, né, essa ocasião com a minha mãe, né, me deixou muito mais forte. Porque a gente se vê, né, numa situação, quem perdeu aí algum ente querido sabe disso, né, que muitas vezes a gente se vê assim, é como se fosse um abismo, né, você acha que qualquer hora você vai cair. E o que me segurou muito, né, além de grande parte ser da minha família, grande parte também foi a minha profissão. Foram os colegas de trabalho da época. Então tem uma importância muito grande para mim estar, né, falando hoje aqui. E engraçado que essa época eu vim morar em Campinas, depois eu fiquei um tempo fora daqui e voltei depois em 2005. 2005 eu voltei para um projeto para junto à CPFL, né, o instituto, que hoje atualmente é o Instituto CPFL, mantido, né, pela CPFL, que é a concessionária de energia, né, que cuida aqui de uma grande parte aqui das cidades da região. Então eu voltei para trabalhar lá. Então Campinas sempre me abriu as portas de alguma maneira. Campinas sempre teve de braços abertos, né? Eu acho que esse nome, né, desse edital Abraça Campinas, eu acho que veio bem de encontro à minha história, veio bem de encontro a tudo que eu passei aqui. Então lá para 2005 eu vim morar, né? Voltei praticamente a morar de mala e cuia, porque até então vinha e voltava, era uma coisa assim, venho, fico um pouco, fico alguns meses, tudo e volto, e depois vai, né? E aí eu vim praticamente em 2005 para cá para trabalhar no que é hoje o Instituto CPFL, né? O Instituto CPFL ele é uma referência, né, a nível nacional, porque lá se grava o Café Filosófico. O Café Filosófico, antes, né, ele era somente passado junto à TV Cultura do Estado de São Paulo. E depois de um tempo, né, ele começou a entrar na internet, acho que foi 2006, 2007, 2008. Né? Eu me perdoem se eu estiver errando essa data, mas eu acho que foi mais ou menos isso, aproximadamente isso, que começou a ter um vínculo junto à internet. Ou seja, todo esse boom de internet que você vê hoje em dia já se tinha lá atrás. Então, a CPFL, ela foi eu falo assim, ela foi para mim como se fosse uma pós-graduação em iluminação. Né, porque era um instituto cultural no qual nós abraçávamos, né, teatro, dança, exposição, eventos dos mais diversos, desde evento corporativo a eventos institucionais, né, tanto corporativo da parte da CPFL, tanto institucional quanto da parte do instituto mesmo propriamente dito. Né? Além disso, vai ser o Café Filosófico, como eu te falei, e diversos outros programas especiais foram gravados lá. E como eu falei, né, aquilo lá, como para mim parecia uma pós-graduação, ou seja, parecia assim, eu estou me especializando nisso, ali realmente eu sabia que eu estava no caminho certo. Mas parecia que faltava alguma coisa para mim. Porque apesar dos cursos que eu tive, né, apesar dos cursos que eu procurava ter, era bem complicado na época se conseguir curso. Mesmo estando próximo aqui a São Paulo, em torno de 100 quilômetros de São Paulo, era difícil às vezes o contato com técnicos, com professores de São Paulo, né? Era muito difícil ter curso, era bem complicado, enfim, né? Não era como é hoje, né? Hoje em dia nós temos assim um acesso muito rápido às informações. Lá era bem complicado, mesmo a internet ainda estava lenta, ainda não se tinha tudo que se tem hoje. Eu lembro que nós tínhamos alguns fóruns em discussão e era feito pelo Google, né? Que eram fóruns através de e-mails. Né? Olha como cresceu muito, né, nesses anos de lá para cá. Né? Mesmo assim eu não conseguia tanto contato. Até que eu consegui um curso, né, eu consegui um curso para poder estudar em Buenos Aires.
E fui para Buenos Aires estudar iluminação cênica, que era uma coisa que eu amava, que era uma coisa que realmente eu queria para mim e para minha vida. Foi onde eu fui também de mala e cuia, fiquei fazendo uma espécie de... Eu fiz uma especialização express, que eu chamo lá, né? Eu entrei em contato, né, com o meu grande professor Maurício Rinaldi e em 2009, né, eu embarquei nessa minha loucura. Eu falei, não, vamos embora, porque eu quero aprender isso daí de tudo quanto é jeito. Porque como eu trabalhava na CPFL e aquilo lá para mim era uma pós-graduação, parecia que me faltava uma base para estar fazendo tudo aquilo. Né? Como na época eu não achei no Brasil, fui estudar em Buenos Aires. Então o curso, né, que o Maurício ele leciona lá nas faculdades, né, nas faculdades que ele dá aula, por 2 anos eu tive com ele praticamente ali 20 dias. Então foi assim uma pauleira, né, uma pauleira mesmo. Isso em 2009. Tá? Então eu fui lá, estudei. Aí voltei para o Brasil, apliquei, né? Depois, quando eu voltei para o Brasil, eu deixei a CPFL e fui trabalhar no Lume Teatro. O Lume Teatro, né, ele é uma parte, né, das artes cênicas da Unicamp, ele é o grupo de teatro ali da Unicamp. É um grupo de pesquisa, é um dos grupos de pesquisa mais importantes do Brasil, também um dos mais, ele está entre os mais antigos também. Foi fundado pelo Bournier há praticamente 30 anos atrás, né, que eu estou fazendo esse vídeo aqui, há praticamente isso, 30 anos atrás, até um pouco mais eu acredito, acho que uns 31, 32 anos se eu não estiver enganado. E eu fui trabalhar com eles lá e ali eu descobri muita coisa mais interessante ainda. E ainda permanecendo em Campinas. Olha como Campinas está presente na minha vida, Celuz. E foi muito legal porque assim, enquanto que o Instituto CPFL para mim ele serviu como essa pós, né? O Lume, depois que eu voltei, é assim coincidiu que eu voltei, né? Eu voltei e já fui trabalhar no Lume. Então tudo aquilo que eu tinha visto, né, sobre iluminação cênica, eu pude, né, tá verificando ali com o Lume. Olha que interessante, como é a vida, né? Como são as coisas. E eu lembro que a gente viajava e eu comecei a partir dos moldes, né, que o Maurício me explicou, de técnicas, né, que eu acabei desenvolvendo com ele, né, eu via muito daquilo dentro da Unicamp, dentro das cidades que nós íamos, né, dentro de todos os festivais que nós participávamos, tanto nacionais quanto internacionalmente. Então foi assim um aprendizado gigantesco. E eu fiquei com o Lume praticamente ali 1 ano e meio. E eu acabei saindo do Lume por quê? Porque eu queria estudar, eu queria voltar a terminar a faculdade, que até então não havia terminado. Daí eu fiquei com eles até 2010, 2011 eu passei a fazer a faculdade, e em 2012 eu voltei mais uma vez, né, para fazer uma parte do curso, uma especialização lá com o Maurício, ligada à iluminação para arquitetura. Porque naquele momento, né, também eu comecei a dar aulas, workshops, ministrar, né, oficinas também, palestras, e eu via que tinha muito arquiteto na minha área. Né? E nisso eu acabei também indo trabalhar numa loja, né, de iluminação aqui em Campinas, a Hansa Iluminação, no qual a gente trabalhava com projetos para a área de arquitetura. E ali me abriu bastante. Então, daí eu acabei fazendo em 2012, né, eu acabei fazendo meu segundo intercâmbio com o Maurício em Buenos Aires. E aí eu fui fazer especialmente para desenvolver linguagem visual aplicada com iluminação e também entender um pouco mais a cabeça do Maurício dentro de projetos dessa iluminação, né, voltada para a arquitetura, que é uma iluminação muitas vezes mais funcional do que artística, enquanto que no teatro ele é muito mais artístico do que funcional. Após isso, né, voltando lá em 2012, né, fui trabalhar no Sesc, né, Sesc Sorocaba. Aí eu fazia um itinerário, fiquei um tempo no Sesc Sorocaba, depois acabei deixando por problemas particulares que eu passei ali na época, e depois eu acabei entrando no Sesc Campinas, do qual estou até hoje. Então no Sesc Campinas eu entrei em 2014, que eu passei um período fazendo coisas pessoais, tudo, e depois eu voltei no Sesc Campinas em 2014 e estou lá até hoje. Juntamente, paralelo a isso, eu sempre ministrei workshops, oficinas, eu sempre estive presente na internet. Aliás, na internet eu estou desde 2008, né, que eu montei meu primeiro blog especializado em iluminação, no qual eu levava, né, informação das questões da iluminação, né, e de uma forma bem abrangente, da qual, isso foi em 2008. Em 2009, quando eu voltei da Argentina, eu comecei a operacionalizar isso de uma forma um pouco diferente. Então, mais uma vez, né, Campinas estando presente, eu fazia com que isso fosse para o mundo, né, porque a internet ela é toda aberta para o mundo.
Ela não é uma coisa que ela vai ficar somente num grupo ali de estudo. Não, eu queria abranger muito mais isso. Né? Então em 2008 eu montei meu blog na internet e em 2015 eu montei meu canal. Tanto sucesso que na época eu estava fazendo blog, as postagens, um monte de coisa que eu já fazia. Em 2015 eu montei o meu canal, que, né, o canal lá Alessandro Asos, que é artista de iluminação. Hoje em dia ele chama Alessandro Asos, que leva o meu nome. E também tudo isso com base aqui em Campinas, da qual eu estou até hoje. Né? Nesse meio tempo também acabei fazendo especialização, fiz uma pós-graduação especializada em lighting, né, para arquitetura e lighting designer. E desde então, né, eu comecei assim a trazer, né, entender isso, né? E o que eu quero dizer com tudo isso, né? A importância que Campinas teve para minha vida. Eu acho que se Campinas não tivesse aberto, né, os braços para mim lá atrás, em 1999, e o Edson sabe o quanto eu sou grato por isso, né? Além dele também teve o Paulo Moraes também, que é campineiro, do qual eu conheci e que também me abriu muito as portas. Teve o Washington Lima também, um grande iluminador, grande amigo, grande parceiro também, que sempre me indicou. Eu conheci ele dentro da Atlanta, da companhia do Edson Ronald, do qual eu sou extremamente grato nessas 3 pessoas que me abriram as portas em 99 e estou aqui até hoje. Então essas 3 pessoas foram extremamente principais para mim e todas elas são de Campinas. E daí quando surgiu esse prêmio, né, esse edital, né, Abraça Campinas, eu falei, gente, eu acho que eu devo fazer parte. Até uma amiga minha me mandou. Ela falou, Lê, dá uma olhadinha nisso que eu acho que é para você. E hoje eu estou aqui gravando esse vídeo, né, em agradecimento, fazendo parte desse edital. E para mim assim, é uma honra tremenda, né, fazer parte disso. Porque por mais que eu tenha vindo de fora, Campinas ela se tornou um lar para mim muito grande. Né? Hoje eu vivo aqui, hoje tenho minhas coisas aqui, tenho a central também da minha empresa, como eu falei, além do trabalho do trabalho no SESC, eu tenho meus trabalhos paralelos também. Dou aulas hoje em faculdades, dou aula em São Paulo, dou aula em pós-graduação. Às vezes as pessoas chamam isso de sorte. Eu não chamo de sorte, eu chamo de preparo profissional. Você tem que estar preparado para tudo aquilo que vai acontecer. E Campinas me deu toda essa base para me tornar o que eu sou hoje. Campinas me fez, os artistas daqui, né, me fizeram crescer e me tornar esse ser que eu sou hoje. Né? E uma coisa que eu não falei no começo, mas que eu vou citar agora, né? Eu sempre chamo os profissionais de iluminação de ser luz. Ser luz não somente no sentido de você acender a luz de alguma maneira, mas sim no sentido de você ter luz de ambas as formas. Tanto a luz física quanto essa luz, digamos, espiritual, que é você levar aquilo que você tem para o mundo. E Campinas me proporciona isso hoje em dia. Né? Tem uma coisa muito interessante que eu falei, né, do livro. Esse aqui é meu livro, né, Dicionário de Iluminação Cênica, do qual também ele é uma produção totalmente independente, ou seja, feito em Campinas. Feito em Campinas. E Campinas também me proporcionou tudo isso. Né? E por que eu cito agora isso? Isso daqui também tem um valor muito importante para mim. Lá em 2005, 2006, quando eu vim para trabalhar aqui na CPFL, no Instituto CPFL, eu me deparei com muitas palavras que eu desconhecia. Eu comecei a escrever essas palavras e tentar entender e buscar uma compreensão para elas. E essas palavras hoje em dia viraram, né, resultaram nesse meu livro, aqui com quase 1.100 termos técnicos, tudo. Então, deixar aqui um grande agradecimento, né, à secretária de Cultura, né, por ter aberto tudo isso para a gente, a todo o pessoal que está envolvido, né, esse grande edital aqui, né, que incentiva nós artistas contarmos um pouco a nossa história. E é isso. Qualquer dúvida que tenha, pode estar entrando em contato comigo. Para mim vai ser uma honra imensa estar conversando com você. Né? Então me procurem nas redes, Alessandro Asos. Né? Procura também saber tudo o que está acontecendo aqui na região de Campinas, na cidade de Campinas, região de Campinas também. Principalmente aqui, as coisas culturais que acontecem, nos eventos culturais. Agora estamos voltando com tudo, estamos nesse período aqui pós-pandêmico, acho que está voltando com tudo mesmo. E fica ligado, porque Campinas tem muito artista bom, mas é você também que tem que nos acompanhar, é você que tem que nos prestigiar. Então venha, participe, entre em contato, tenta saber tudo o que está acontecendo. Tá? Então deixo aqui meu agradecimento.
E eu não posso deixar, né, de terminar sem citar uma frase que eu sempre falo há muitos anos mesmo, que eu falo que é uma frase dúbia, né? Que eu sempre termino todas as minhas frases, tudo que eu falo, eu sempre termino com bora iluminar o mundo. Então, bora iluminar o mundo com muito mais cultura, com muito mais integridade, com muito mais inteligência, trazendo toda essa energia artística que eu tenho certeza que muitas vezes você que está vendo esse vídeo, você também tem. E é isso, porque a gente tem realmente que trazer muito mais luz para esse mundo. Não luz no sentido físico, mas luz no sentido da nossa energia de uma forma boa, de uma forma positiva para todo mundo. Que esse período, assim, esse projeto, né, do Cultura Abraça Campinas aqui pelo FIC, mais uma vez eu cito aqui o FIC, Fundo de Investimentos Culturais de Campinas, veio trazer para a gente essa luz. Então, gratidão imensa, Celuz, gratidão imensa. E eu te convido ao quê que eu acabei de falar? Bora iluminar o mundo, Celuz, bora lá, bora!